Diocese de Blumenau completa 25 anos de implantação. E é sobre isso que eu estou recebendo aqui o bispo diocesano de Blumenau, Dom Rafael Biernacki, para falar sobre a programação prevista para celebrar esses 25 anos. Bispo, bom dia, muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia, Jorge, bom dia, rádio ouvintes da Rádio Itaberá, também os que nos assistem pela mídia. Sim, Jorge, obrigado pela oportunidade, queridos rádio ouvintes. Temos uma oportunidade aqui na região, então, de Santa Catarina, região de Blumenau, mas não se trata só do município de Blumenau, trata-se de 13 municípios, onde está uma área geográfica chamada Diocese de Blumenau, que compõe 13 municípios e 41 paróquias. A Diocese de Blumenau foi criada e instalada no ano 2000 e nós vamos celebrar no ano 2025, então 25 anos, um jubileu de prata. E nós queremos, então, já demos abertura este ano, 2024, para as celebrações, os festejos da celebração. Então, vamos ver o que significa, por que uma diocese, o que é esse jubileu. Informar para que nós também estejamos renovados por ocasião desta celebração. A celebração de um jubileu de uma diocese, ela não é só para recordar o fato histórico. A diocese ela é criada por uma ação, digamos, humana e divina. O que é? A nossa vida ela é criada por Deus, então a diocese é uma expressão institucionalizada desta ação dialogal com Deus. O evangelho, que significa o anúncio, a encarnação de Cristo, e Jesus mesmo disse, assim como o Pai me ama, eu vos amo, e vamos recebendo esta revelação, esta presença de Deus na história. E aí se institucionaliza uma região, uma porção do povo de Deus para ser organizada, formada, cuidada, para ter os cultos, as celebrações, a evangelização, o cuidado da formação da pessoa humana e assim por diante. Por que se cria uma diocese? Por necessidade. Nós, todas as pessoas humanas, temos uma necessidade. O que é essa necessidade nossa? De amarmos e de vivermos, de sermos felizes. E dentro de nós, então, há todo este espaço de todos os bens criados que Deus nos dá. Temos o espaço, então, para tudo necessário que nós precisamos, uma casa, um alimento, a família, o amor e assim por diante. Mas temos dentro de nós também o nosso ser, em que ele, sendo também feito para o infinito, ele só preenchido com este infinito que é Deus. Mas como é que a gente conhece Deus? Então a gente conhece Deus quando ele, pela criação, pela palavra, mas também pela encarnação, onde conhecemos Deus agora na pessoa, no fato histórico da encarnação de Jesus. E aí, o resultado deste conhecimento de Jesus, seguimento deste anúncio do reino, que é o amor de Deus, começa então a ter pessoas que começam a seguir, se organiza, aí temos o culto, as celebrações e assim por diante. Qual é o papel da diocese, bispo? O papel da diocese, então, é evangelizar. O que é evangelizar? Anunciar que você é feito para ser amado e amar e servir. Então, nós todos procuramos o reconhecimento. Se nossos pais não nos reconhecem, não nos amam, as pessoas que temos perto de nós. Então, a igreja, a diocese, ela é feita para evangelizar. Evangelizar quer dizer o anúncio do amor de Deus. Eu sou amado por Deus, eu tenho que saber disso. Quando eu não sei disso, ou não vivo, ou não experiencio este amor, eu fico mendigando o amor, o reconhecimento das pessoas, a aceitação das pessoas, assim por diante. Então, talvez você já é prático, não sei, rádio ouvinte, de ver igrejas, igreja católica. Estou falando então da Igreja Católica Apostólica Romana, nesse sentido estou falando. Fundada há 2025 anos atrás, então com o nascimento de Jesus, este é o fato instrutório. Depois nós vamos então vendo que esta igreja vai sendo institucionalizada numa região, num aspecto, onde um grupo, então um bispo sucessor dos apóstolos, ele é responsável por aquela região com um grupo de padres, então, onde vão se formando paróquias. A diocese então é formada por várias paróquias. Por exemplo, Blumenau é constituída por 41 paróquias, dentro de um município, de uma situação geográfica de 13 municípios. É grande.
Temos a população desses 13 municípios, mais ou menos 770 mil habitantes. Claro, isso é uma porção do povo de Deus, que ela é católica e ali ela recebe então essa instrução, a indicação evangelizadora, celebra-se então em fins de semana a Santa Missa nos sábados, trabalha-se na instituição da catequese, a formação dos noivos, o apostolado, a oração, a juventude. Então temos várias pastorais para irmos formando e organizando a sociedade. Qual é a finalidade da pessoa humana e da família? Que ela seja cuidada, amada. Ela tem então um bem comum, que aí entramos na linha então do social, a solidariedade, a fraternidade. Aí a política, que tem que também cuidar do bem comum das pessoas. E o aspecto religioso, ele dá todas as instruções para que nós tenhamos este amor, a solidariedade, a fraternidade, e a nossa vida seja ligada a Deus. Bem, Diocese de Blumenau foi criada, instituída e implantada então no ano 2000. Quando é que foi criada a Diocese de Blumenau? No dia 19 de abril do ano 2000, o Papa São João Paulo II, em Roma. O Papa João Paulo II, ele foi Papa do ano de 78 até 2005. No ano 2000, então, a passagem para o terceiro milênio. 19 de abril, lá em Roma, então, o Papa assina uma bula, criando um território, dizendo qual é a região geográfica, esses 13 municípios, tantas paróquias ali dentro, tantos padres constituem ali esta parte do povo de Deus, depois vem a instalação da diocese. Quando é que deu-se a instalação? Então o Papa nomeia um bispo, que era Dom Angélico Bernardino Sândalo, ele foi o primeiro bispo, e a instalação ocorreu no dia 24 de junho do ano 2000. Por isso, ano que vem, celebramos 25 anos da criação e da instalação da diocese. De onde foram desmembrados os territórios desta nova diocese? Então, de Joinville, o município de Blumenau, por exemplo, ele pertencia à diocese de Joinville. Outras partes, então, Navegantes e Ilhota, esses aspectos aí, da Arquidiocese de Florianópolis. Uma outra parte da Diocese de Rio do Sul. Então, das 3 dioceses foram desmembrados terrenos geográficos onde se constituiu essa diocese. Por que um jubileu? Então, tem uma trajetória histórica, bíblica. O povo de Israel que então sai do Egito, foi libertado e caminha pelo deserto, entra na terra prometida. O povo de escravo então vai aprendendo a viver a vida, ganhando um terreno, cultivando, recebendo o amor de Deus, a presença de Deus. Quando este povo chega na terra prometida, a cada um é distribuído de modo igual às 12 tribos de Israel, um terreno, um lugar para poderem se instalar, cultivar o vinhedo, o vinho, cultivar o gado, as ovelhas e assim por diante. Depois, dentro dos 50 anos, este povo, por necessidade, teve que se desfazer de terras. Então, a cada 50 anos era um tempo em que, de jubileu, de restituir aquela terra primeira que a família ganhava, era restituída depois de 50 anos, se por acaso ela vendeu. Também o jubileu significa a libertação dos escravos, quem foi escravizado neste tempo. E também era o tempo do perdão dos pecados. No Novo Testamento, Jesus fala então do jubileu, que ele vem como reino de Deus. E o jubileu significa em que, com o amor de Deus, a pessoa humana é santificada, libertada, gratuitamente, com a vinda de Jesus. Então, celebrar um jubileu na igreja é participar da misericórdia, do amor de Deus, da santidade de Deus. Nós precisamos merecer o amor de Deus? Não precisamos merecer, Deus nos ama. Então, o jubileu quer dizer este anúncio evangelizador do amor de Deus, onde, amados, nós vivemos felizes e assim por diante. Então, temos daí, dentro do histórico, vai se estabelecendo 7 dias. No 7º dia nós temos o descanso. Porque a vida não é só trabalho, a vida não é merecimento, a vida é gratuidade. Nós recebemos a vida de Deus, dos pais. Nós, então, um dia de descanso, nós precisamos para merecermos o amor, para sermos amados. Não é que num domingo e num trabalho,
é que eu faço as coisas de modo gratuito. Nós existimos por causa da gratuidade e do amor das pessoas. Nós somos alimentados, vivemos da gratuidade das pessoas. Claro, existe a necessidade do trabalho e do salário para podermos negociar e sobrevivermos. Mas a vida em si, o ar, o meu existir, a minha pessoa, os meus bens, são gratuitos. Eu hoje se levanto hoje e vejo a gratuidade de tudo que eu recebi no dia de hoje. Então o jubileu é para que eu possa recordar que tudo parte de Deus. Então neste ano de preparação nós fizemos na Diocese de Blumenau então a abertura da celebração do jubileu, um ano antes. Para quê? Então na Catedral de Blumenau, a sede da Diocese, a Igreja Mãe, no dia 23 de junho passado, um dia antes no aniversário da instalação da Diocese, nós nos reunimos com todos os padres das 41 paróquias, com os responsáveis das diversas paróquias, o conselho, e fizemos uma celebração dando abertura, para que ano que vem celebremos este festejar histórico da instalação e da criação. Mas a celebração do jubileu da Diocese não é só um recordário histórico. É agora, então, neste ano, irmos trabalhando a nossa religação com Deus. É importante que, sim, Deus é a base, viu, Jorge? Deus é a base, me criou todas as coisas, o mistério de minha vida. Então, neste ano, nós vamos trabalhar. Como é que a gente se liga a Deus? Então, pela oração. Então a gente fez para este ano jubilar, este ano de preparação, uma oração. Depois eu vou rezar no fim, Jorge, esta oração. Com certeza. Para vocês escutarem também. Mas não é só rezar. Então como é que a gente reza? Então uma oração feita por alguém, a minha ligação com Deus, em que nas minhas alegrias, nos meus sofrimentos e dificuldades, eu peço a Deus, me relaciono a Deus, compreendo tudo que recebi de Deus. Depois nas igrejas, então, nós temos as missas, as catequeses, a fraternidade, a solidariedade, a distribuição dos bens sociais, os bazares, assim por diante. Depois nós temos também neste ano jubilar, então, não somente uma ligação com Deus pessoal, mas uma fraternidade maior entre nós, para que a vida seja bela. Nós somos feitos para a solidariedade e fraternidade. E o terceiro ponto seria para que a gente também seja missionário, ou anuncie este amor de Deus. Então o que a Diocese de Blumenau está fazendo? Sim, celebrando o jubileu, para que as pessoas se liguem a Deus hoje no histórico, para que religuem a sua fraternidade, e para que a gente então seja evangelizador. O que é? Anuncie o amor de Deus presente em nossa vida. A ideia nessa programação é visitar cada igreja, né, da diocese e ali fazer um ato religioso nessa igreja, marcando a passagem desses 25 anos. Perfeito. Como é que nós vamos preparar todas as paróquias quando tem uma igreja, então, a sede da diocese é a Igreja Catedral São Paulo Apóstolo, aqui no município de Blumenau, mas todas as igrejas estão ligadas. Como é que a gente fez, então? A gente instituiu, então, um símbolo e uma oração. Naquele dia da abertura, 23, agora último de junho, nós demos uma abertura e fizemos, então, um ícone, uma imagem do padroeiro São Paulo da nossa diocese e também uma grande vela que chamamos Sírio. Ali escrevemos, então, 25 anos da criação da diocese. A gente enviou, então, este Sírio, que foi abençoado na missa de abertura do jubileu, em cada paróquia, então, foi levado o ícone, a imagem de São Paulo e esta vela grande que significa a luz de Deus. Deus é luz, nos ilumina. Então o padre vai explicando a cada comunidade que iniciamos o jubileu, estamos nos preparando para o próximo ano. Foi enviado até a nossa comunidade, então, esta imagem de São Paulo, também uma oração. E aqui agora, e outra coisa, então, além disso, em cada paróquia, para recordar o dia da instalação da diocese, que é 24 de junho, em todas as paróquias se faz uma celebração, em cada paróquia. Naquele dia, com pouca gente, ou muito, ou os que vêm ali, naquele dia 24. Então se fala disto, se celebra e vai se motivando e divulgando o jubileu da diocese. Também
além desta missa do dia 24, se estabelece em cada paróquia um dia de oração na presença de Jesus sacramentado na Eucaristia. As pessoas rezam, então cada paróquia organiza um dia de adoração. E também depois então, vai se falando com a juventude, vai se falando na catequese, tem muitas crianças na catequese. Então você leva elas à oração, explica-se o logotipo. Foi feito um logotipo então. E também o nosso jubileu, ele está ligado ao jubileu da Igreja Católica Apostólica Romana, que são 2025 anos do nascimento de Jesus, que vai se dar abertura no próximo dezembro, porque no dezembro de 2025 serão 2025 anos do nascimento de Jesus. Então lá o Papa, no fim do ano, vai também abrir o jubileu da igreja. E o nosso já foi aberto agora aqui na Diocese de Blumenau, no dia 23 de junho, e daí nós nos inserimos e misturamos os dois jubileus. Então o Papa lá vai fazer a abertura do jubileu e tem um tema, um lema, Peregrinos da Esperança. Foi feito um logotipo, uma barquinha, umas águas, a onda, a nossa vida então é uma barquinha, a igreja é esta barquinha, nossa família é barquinha, nossa pessoa é barquinha que vai flutuando nos mares da vida, vamos passando, peregrinando. Em cima desse barquinho tem 4 pessoas, de modo estilizado, com 4 cores, significam os 4 ramos da humanidade, que todos caminham guiados por esta luz de Deus encarnada, Jesus Cristo. E nós aqui na Diocese então também copiamos um pouco e também tomamos elementos do logotipo do jubileu da igreja e nós fizemos aqui também um barquinho, o mar da nossa vida. É perigoso viver no mar da vida. O nosso dia a dia é perigoso existir. Nós temos tempestades de sentimentos, de trabalho, de dificuldades, de relacionamentos. E a gente precisa sobreviver no barquinho de nossa vida. Como é que a gente sobrevive? Então, Deus é que cuida de nossa vida e Deus nos salva. O que significa que Deus nos salva no barquinho de nossa vida? Ele nos ama. Quando é que Deus nos ama? Quando eu tenho sucesso, né? Deus me ama. Quando eu acerto, Deus me ama. E Ele me ama também quando eu erro, quando eu faço gravíssimos problemas na minha vida, Deus me ama. Por que Ele me ama? Para que eu, amado, possa me reconstruir. Para que eu possa, a partir do amor, ser bom de novo. Não faz mal que eu errei. Deus me ama e me salva, isso significa salvação. Não só quando eu tenho saúde. Deus me ama quando eu estou enfermo, sofrendo. Deus me ama quando eu estou em grandes dificuldades. Por isso esse barquinho da vida, nesse logotipo que nós fazemos, e celebrando o jubileu da Diocese, quer reviver em todos nós toda esta mistura de nossa vida com Deus. Então neste logotipo a gente escreve Diocese de Blumenau, 25 anos, um barquinho. Colocamos a torre da catedral, a igreja mãe da nossa diocese. Estamos caminhando, entramos dentro desta igreja catedral, com o barco de nossa vida, que é nossa pessoa, nossa família, nossa comunidade. E vamos sendo guiados por esse Deus que não somente criou todas as coisas e me criou, mas também Ele quis se fazer palavra, alimento, entrando na minha vida. E a diocese é este diálogo existencial no histórico de hoje. Por isso, Jorge, eu queria agradecer muito a você de dar essa oportunidade aqui na Rádio Itaberá, para podermos também comunicar a você, quem sabe por estas palavras, e esse testemunho e esse anúncio do jubileu da Diocese, você também pode experienciar hoje, na tua vida, que Deus te ama, Ele te cuida. A tua vida, Deus não está à distância da tua vida. E salvação de Deus significa o amor de Deus para a minha vida. Também nós fizemos então uma oração, depois daqui um pouco eu vou ler para vocês seguirem. Então, este ano demos abertura ao jubileu da instalação e da criação da Diocese de Blumenau, para que no próximo ano, será o aniversário da instalação é 24 de junho, ela vai cair numa terça-feira, então no próximo ano nós vamos fazer a celebração do jubileu no dia 22, que cai num domingo. Vamos fazer aqui no município de Blumenau, mas trazendo pessoas de toda a diocese, das 41 paróquias. Vamos fazer ao menos estamos programando com uma equipe lá no Galegão, para que muita gente possa vir. Uma missa,
queremos convidar os bispos também que compuseram esses 25 anos da criação da diocese, da instalação e da vivência. O primeiro bispo, por exemplo, foi Dom Angélico, ele vive ainda, está com 90 anos, mais de 90 anos, está lá em São Paulo. Coube a ele os 9 primeiros anos da instalação, da criação e da implantação da diocese. O segundo bispo, 2009 e 2014, Dom José Negri, atualmente bispo de Santo Amaro, em São Paulo. Depois tivemos 9 meses de um administrador apostólico, enquanto chegava o terceiro bispo, que sou eu que vos falo. Então, por 9 meses, Dom João Salmo cuidou da diocese, ele era o bispo de Tubarão. E em 2015, fui anunciado como terceiro bispo. Então, este ano, 2024, 9 anos da minha permanência aqui. Cabe a mim, então, ir organizando e celebrando no ano que vem 25 anos da diocese. Querido Rádio 20, e você que nos segue pela mídia, que bom que você também participa deste anúncio, desta comunicação, e você pode ter também, então, esta luz, esta presença de Deus, esta presença da Igreja, através da nossa Igreja Católica. Bispo, como é que funciona a hierarquia da Igreja Católica, né? O que está acima da diocese e o que está abaixo? Isso, então uma diocese, tem os cuidados ao bispo. O que é o bispo? É sucessor de um apóstolo. Então o bispo é o responsável último na diocese da evangelização da administração. O essencial é o anúncio de Deus, o anúncio do amor de Deus Salvador para cada situação. Acima do bispo, então, depois nós temos o Papa. Mas o Papa é um sinal de unidade. Tanto que quando eu sou nomeado bispo, o Papa não pode dispor do meu encargo. Ele dialoga comigo. Porque eu tenho o bispo é o sucessor do apóstolo e ele é responsável último. Mas ao mesmo tempo nós temos uma comunhão. A igreja é única. Então o Papa e todos os bispos formam uma única igreja que se exprime em cada região. Nesta região chamada diocese, o bispo é responsável. Então depois, ligado ao bispo, estão os padres, que são os primeiros responsáveis, em comunhão e unidade e ao mesmo tempo autonomia, para que possam cada padre na sua paróquia fazer um caminho próprio de evangelização, de indicação assim por diante. No aspecto administrativo, nós temos então no Brasil o núncio apostólico, que é o embaixador do Papa. Então o núncio que tramita com toda a documentação e formalização dos diálogos entre a Santa Sé, o Papa e cada diocese. Então, por exemplo, a criação da diocese é o núncio que recolhe todo os documentos, a proposição dos bispos para a diocese. O núncio prepara um dossiê, manda ao Vaticano, o dicastério da Congregação dos Bispos estuda tudo isso com um grupo de cardeais e quem decide é o Papa. A criação da diocese, a nomeação. Temos o Papa e os bispos numa comunhão. E ao mesmo tempo um bispo tem sua autonomia e ao mesmo tempo comunhão. Então esses dois diálogos. E o bispo então tem também a diocese, então ela é concreta numa sociedade. Aí temos que ter o aspecto administrativo, jurídico. Estamos dentro de uma sociedade onde temos que saber conviver na sociedade concreta com todas as pessoas, vivendo como toda pessoa, mas iluminada por este amor de Deus e sendo evangelizadores, anunciadores deste amor de Deus. Dom Rafael Biernacki, obrigado pela participação do senhor. Tem uma oração que o senhor tem que deixar para a gente, Dom Rafael. Tá bom. Jorge, queridos radiovintes, obrigado pela possibilidade que nós temos de comunicar a você este ano jubilar da Diocese de Blumenau, que será celebrado no ano 2025. Demos abertura na Diocese neste ano 2024 como preparação. E para esta ocasião foi criada então uma oração. Neste momento proponho que você possa ouvi-la e ouvindo também possa participar do amor de Deus. Pai Santo, nós te louvamos por sermos Diocese de Blumenau. Vocacionados por teu amor como Igreja Jubilar, bendizemos por estes 25 anos de caminhada evangelizadora, fraterna e missionária. Alegrai-vos no Senhor. Tu és amor, e sem amor nós nada seríamos. Batizados em teu Filho Jesus Cristo, tu nos adotaste como filhos e filhas.
em espírito de comunhão e participação, queremos responder com generosidade, guardando a fé, conservando a graça, para sermos igreja misericordiosa, viva e atuante. Sim, ó Pai, fomos convidados e enviados para evangelizar. Somos discípulos da Tua Palavra, sustentados pela Eucaristia, impulsionados pelo Espírito Santo. Com Maria, Mãe da Igreja e São Paulo Apóstolo, peregrinos da esperança que não decepciona, caminhamos rumo ao reino definitivo. Amém. Obrigado, Bispo, pela participação. Obrigado a você, Jorge, pela oportunidade e queridos radiovintes. Minha saudação a vocês e bênção. Bispo Dom Rafael Biernacki, bispo diocesano de Blumenau, falando sobre a programação dos 25 anos de implantação da Diocese de Blumenau, que serão celebrados lá no dia 24 de junho de 2025. Celebração aqui no Galegão, né, no dia 22 de junho do ano que vem, mas até lá muita programação em todas as igrejas ligadas à Diocese de Blumenau.